Vamos aqui para um dos temas mais mal compreendidos sobre o pré-questionamento, que é a sua divisão em implícito e explícito. Aí eu já vi bons livros se equivocando a respeito desse assunto. Existe uma divergência conceitual que leva algumas pessoas a acreditarem que o STF e o STJ têm entendimentos substancialmente distintos sobre esse tema. Mas como nós veremos mais adiante, trata-se de mera distinção conceitual. Ao cotejar precedentes do STF sobre esse assunto, eu percebi que ele adota uma nomenclatura diferente da que é abordada pela doutrina e pelo STJ. A divergência no próprio STF, confusão terminológica no próprio STF, mas nós vamos entender tudo isso neste bloco. Olha só, a doutrina e o STJ dividem o pré-questionamento em implícito e explícito ou expresso. O pré-questionamento expresso ou explícito é aquele em que a questão jurídica é enfrentada pelo tribunal e, além disso, há expressa menção ao dispositivo legal envolvido. O pré-questionamento implícito, por sua vez, é aquele em que a questão jurídica é debatida, é enfrentada, mas sem menção ao dispositivo legal em debate. Por exemplo, a parte leva ao tribunal uma questão relativa à prescrição. Ela afirma que o prazo prescricional é de 10 anos por força do artigo 205 do Código Civil. O tribunal enfrenta a questão relativa à prescrição, confirma que é 10 anos ou discorda que são 10 anos, mas não cita o artigo 205 do Código Civil. De acordo com a doutrina e com o STJ, a questão da prescrição foi pré-questionada. E o artigo 205 está implícito aí no debate. Não foi mencionado, mas ele está implícito aí. Houve uma menção implícita ao artigo 205. Houve, portanto, pré-questionamento implícito. Se, porém, o tribunal falasse da prescrição, olha, realmente o prazo é de 10 anos ou não é de 10 anos, com base no artigo 205 do Código Civil, o pré-questionamento seria expresso. Aí muita gente entende que o STF não adota esse pré-questionamento implícito, ou seja, haveria necessidade de menção expressa ao dispositivo legal. Veja aqui comigo por que há essa confusão. Olha aí na tela. E como se sabe, ausente o indispensável pré-questionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito, incidem as súmulas 282 e 356 desta Corte, precedente do STF. Então, muita gente, ao olhar esse tipo de decisão, diz: o STF não admite pré-questionamento implícito, ou seja, ele exige expressa menção ao dispositivo legal e não apenas o enfrentamento do debate. Mas, na verdade, pessoal, o STF faz uma confusão terminológica e, às vezes, ele até parece se contradizer. Olha o que dizem outros precedentes. Vamos ver mais um pouco dessa questão polêmica. Precedente 1. Em que pese a admissão do pré-questionamento ficto, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil, ou seja, nesse precedente o STF diz que admite o pré-questionamento ficto. Pré-questionamento ficto não é o mesmo que pré-questionamento implícito, mas eu coloquei aqui porque o próximo precedente diz o seguinte: as pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do pré-questionamento. Tal somente se verificará caso o tribunal recorrido tenha se omitido sobre o ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. A jurisprudência desta Corte não admite a tese do pré-questionamento implícito ou ficto. Olha, ele diz que não admite nem o implícito, nem o ficto. Mas o precedente de cima diz que admite o ficto. E vejam que os dois precedentes são do mesmo ano, os dois são de 2024. Então, como é que é isso? O pré-questionamento implícito, o STF diz claramente aqui que não admite. E o pré-questionamento ficto, ora ele diz que admite, ora ele diz que não admite. Como é que é essa questão? Afinal, admite-se ou não o pré-questionamento ficto? E há necessidade expressa de menção ao dispositivo? Pessoal, não é bem isso. Tudo não passa de uma questão terminológica. O fato é que aquilo que o STJ e a doutrina chamam de pré-questionamento implícito, o STF chama de pré-questionamento expresso. Ou seja,
Se a questão jurídica foi debatida, foi enfrentada, mesmo sem menção ao dispositivo legal, considera-se que ela foi expressamente pré-questionada. Veja aí na tela. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o pré-questionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado pré-questionamento implícito. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o pré-questionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. Ou seja, o STF admite aquilo que o STJ e a doutrina chamam de pré-questionamento implícito, só que para ele isso é pré-questionamento explícito. O STF não admite o pré-questionamento implícito, mas para o STF, pré-questionamento implícito é outra coisa. Eu vou te explicar.